Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos sorrir e nos emocionar com a segunda temporada de Re:Zero. Olha aí! Eu sou Raul e quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. E essa devia ser a música de abertura dessa temporada. Eu sou o Luca e nunca ouvi um cara se declarar tantas vezes em pequeno período de tempo em um anime só. Mas aí que tá, ele tem que se declarar várias vezes, porque a maioria das vezes a Emília esqueceu porque ele voltou no tempo. Nem sempre, cara. Tem uma lá que ele teve que se declarar várias vezes. Ele, não, por que você faz isso? Não, eu te amo. Não, mas não, eu te amo, relaxa. Amor é pra sentir, não é pra entender. Filosofando também pagode. Aqui é o Carlos e o meu podcast tá sendo ao som de Avril Lavigne, mesmo que o de vocês não seja, tá? Ah, Rock in Rio. Rock in Rio. Inclusive, nesse exato momento, tá tocando Skate Boy, que a gente não pode tocar graças ao Rock in Rio, ao Spotify. O Rock in Rio. Ó, Rock in Rio também. Olá pessoal, aqui é o Christian e cara, quando nós vemos que um protagonista tem pais, já sacamos a diferença de qualidade do negócio. Exatamente. Vamos saber mais sobre os pais dele após o anime. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails para falar de Re:Zero, Karajimeru Isekai Seikatsu, segunda temporada. Re:Zero Kara Hajimeru Sekai Seikatsu. Do gênero drama, fantasia, suspense, Isekai e psicológico. Vamos cobrir aí dos episódios 26 aos 50, né? São 25 episódios que são a segunda temporada. Estreou no Japão no dia 8 de julho de 2020 e terminou no dia 24 de março de 2021, dividido em duas cores. Streamado no Brasil pela Crunchyroll. O estúdio do anime é o estúdio White Fox, que é o estúdio de Steins Gate, Akame ga Kill e Goblin Slayer. Direção de Masaharu Watanabe, que você sabe, né? Tem o nome Watanabe, o anime é bom. É da família? É a família Watanabe, cara. A gente já falou aqui nesse podcast, né? Que a família Watanabe domina o mundo da animação lá no Japão, né? Que foi diretor de Naruto e Granbelm. Ele também foi diretor de filmes de Naruto. Também quem não foi, né? É a malhação dos diretores, né? Que é algo assim. Naruto fazia um filme por ano. Eles vão testando os diretores no Naruto. Exatamente. Por isso Naruto só tem filme ruim. Explicado, né? Mito detonado. A dublagem brasileira foi feita pelo estúdio Som de Veracruz, com direção de dublagem nesse arco de Leonardo Santos e tradução de Paloma Nascimento. A fonte é uma light novel e esse arco é coberto pelos volumes 9 ao 15 da obra. A obra foi escrita por Tapei Nagatsuki e ilustrada por Shinichiro Otsuka. O Tapei é o homem do momento, né, cara? O cara não para. O homem é uma máquina. O homem do momento há uns 10 anos já, né? É uma máquina. É uma besta enjaulada com ódio, é isso que você está falando? Acontece que o Tapei é o que seria o autor de Index se ele se escrevesse uma obra só. Vamos voltar a falar de obra boa? Eu digo que o Tapei é o homem do momento porque saiu
números, isso é interessante, né? Olha a curiosidade. Saiu números do relatório da Kadokawa, né? E eles viram perda financeira sem lançar produtos de ReZero, sobretudo um anime, o que leva a Kadokawa a pensar em lançar temporadas de ReZero logo logo. Olha só, o lucro deles caíram no último ano fiscal, porque não teve o anime do ReZero, comparado com 2021, né? Que teve. Na época do Animistic, nos finais de ano, a gente sempre pegava os top 10 do ano japonês lá de light novel e mangás, né? Pra discutir o tema, e ReZero tava sempre ali, né? No top 5. E acredito eu, né? Faz tempo que a gente não mexe com essa parte, mas acredito que continue, né? Inclusive é uma pauta que a gente devia voltar a fazer, né, Lucas? Era maneiro pra caramba. É sim, é uma pauta facinha, que é só ir no Google lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, a pauta já tá pronta. Era a pauta de fim de ano todo ano na Animistic. Achei aqui os números, ó. No relatório do último ano fiscal da Kadokawa, eles tiveram menos 34,5%, que é equivalente a menos 358 milhões de ienes em relação ao primeiro trimestre do outro ano. Então eles perderam dinheiro quando pararam de lançar ReZero. Olha só que beleza. Enquanto ele estiver escrevendo bem, pra mim tá ótimo, né? O problema é quando ele estiver escrever merda, né? Aí teria problema. Não, mas pra mim existe um fator muito preponderante nesse diferencial aí de ReZero pra tudo, é que ele é um dos poucos isekais, se pá, o único bom recentemente, né? Então... Mas sabe o que é bizarro? E como fã de Isekai aqui eu quero trazer isso à tona, o fator Isekai dele é praticamente insignificante no anime. Sim. Por isso que é bom. Ele quase não usa o fator Isekai. De vez em quando ele fala... tipo, 90% das vezes, o fato de ele ser de outro mundo, você lembra disso? Por causa de alguma piada. Não, você lembra porque ele usa uma roupa de esporte, porra. É só por isso. Cara, depois de tanto tempo, velho, tu esquece que essa porra é do outro mundo. Eu concordo contigo, mas é tipo, muito por causa disso, só do design do personagem. O resto, irmão, o resto é o resto. Mas essa temporada teve uma coisa que nos religou com o mundo dele, né? Essa temporada nos trouxe uma ligação com o mundo originário dele e acabou construindo o personagem de uma forma que nenhum Isekai que eu já assisti, olha que eu assisti pra cacete Isekai, jamais fez, tá entendendo? Jamais fez. Sim, sim. Mas o que eu digo assim que, tipo, 90% do tempo você não lembra, nos desenvolvimentos de como ele resolve as coisas, situações, que geralmente o fator Isekai é uma grande vantagem pro protagonista e isso não acontece. Sim, sim, sim. E aí eu queria lembrar, por exemplo, de uma cena que ele vai elogiar a Emília, e aí ele fala assim, não, você tá linda, você tá parecendo uma fada. E ela fica puta, porque ela fala, umas fadas não são criaturas malignas. Aí ele, opa. Isso é uma reedição do que foi feito na primeira temporada também, que essa piada rolou. Aí ele fala, putz, novamente eu fui pego pela diferença de culturas. A editora lá no Japão é a Media Factory. Aqui no Brasil, a obra é publicada pela editora New Pop. Também tem a versão em mangá, né? Que é publicada no Brasil pela Panini. Uhum. Volume 9. Lançado dia 25 de setembro de 2016 no Japão. O volume 15 foi lançado 25 de dezembro, no Natal de 2017 no Japão. Ou seja, em 2 anos, ele lançou 7 volumes, é isso? É isso aí. Chupa, Togashi. É isso aí. Amigo. E vocês aí querendo volume novo de Ryoka, kkk. Vocês comentaram sobre o melhor Isekai, não sei o quê. Digo há anos, cara. Pra mim, ReZero é um dos melhores livros de fantasia da atualidade. Concordo. Acho que a gente não gravou a primeira temporada no Animistic, não lembro se a gente gravou, acho que não. Gravou. É por isso que a gente tá gravando a segunda agora, né? Tem esse detalhe. Não, eu tava, tanto que a gente fez a piada do... Esse dia foi maravilhoso. Mas independente, o fator é igual. Um dos pontos interessantes é porque o Subaru, e claro, tem um mérito tanto da direção quanto do autor, é um personagem muito normal. Um personagem assim que eu falei que o ReZero não parece Isekai, porque o personagem não tem aqueles estereótipos. E aí, ele também não é um personagem comum de anime de fantasia, né? Porque ele é um personagem muito comum, assim, dentro das fraquezas, dentro da humanidade dele. E eu acho que é por isso que a obra de fantasia é tão boa. Porque é uma obra de fantasia pé no chão, assim, é uma obra de fantasia... Dentre o recorte de ser um mundo de fantasia, é um anime com um protagonista pé no chão. Ele não se rende, né, a fórmula e os estereótipos que o Isekai acabou se engessando nos últimos anos, né? A gente até comentou isso lá no último podcast da primeira temporada de ReZero, dá uma escutada lá, querido ouvinte, que ele não é aquele personagem que se torna um homem super poderoso, o apelão, que domina o sistema de magia, que rapidamente se inteira do mundo. Não, ele é um outsider, né? Ele é um cara estrangeiro, completamente perdido, que não tem aptidão nenhuma para
magia, combate físico, ele soluciona tudo realmente com a sagacidade, e isso mantém ele como um personagem consistente. Eu acho que é por isso que ele é um personagem muito bom. Antes de ir pra sinopse, acho que essa afirmação da Raul muito ousada e temerária, assim, não sei se é a melhor coisa de fantasia da atualidade. Melhor não, uma das melhores. Uma das melhores. Uma das melhores. Então, eu não sei dizer se é uma das melhores, assim, mas acredito que tem o seu valor perante o panteão da fantasia contemporânea, assim, sabe? Olha, mas eu vou te falar que se o nível de escrita foi o mesmo nível ou próximo do que foi apresentado no roteiro da segunda temporada, até por ser base, né? É possível, cara. É melhor. Tô falando isso porque eu leio a novel. É melhor. Que é aquele negócio, né? Anime é adaptação, eles têm que cortar algumas coisas pro tempo ali, mesmo o anime ser um pouco mais sendo mais alongado, né? Mas a novel é melhor. Se você veio aqui sem assistir a primeira temporada de ReZero, aconselho que assista. Se não, não tem problema, vai tomar altos spoilers, entretanto. Não, se ele não assistiu a primeira, ele não vai nem entender a segunda, né? É verdade, é bom ter assistido a segunda, na verdade, né? Vai lá, assiste aí a segunda e vem pra cá, pra poder participar da conversa, pelo amor de Deus. Porque não perca essa oportunidade, meu querido. Sobre a sinopse. Depois do fim da primeira temporada, nós temos os acontecimentos, as consequências da vitória sobre a baleia e sobre o culto da bruxa se desenrolando, né? E entre esse desenrolar, nós temos ali, por exemplo, o que acontece com a Ram, que é bem terrível, que a gente vê exatamente o que aconteceu com ela aqui, né? E o que vai acontecer com as tropas da Crush. Tudo isso acaba levando o Subaru a se dirigir a um vilarejo nas profundezas de uma floresta nos domínios de Mothers, que é o dono ali das terras, né? Daquela mansão. Como é que é o nome dele? Osvaldo? O Rosvaldo. O Rosvaldo, isso aí. O Rosvaldo Mothers, né? Só que, quando eles chegam lá, eles são presos. Estão sob cárcere privado. O Subaru, a Emília e alguns outros personagens. Por quê? Porque todo o povo do vilarejo que está dentro da floresta, eles também estão presos. A sacada é que eles não têm muito o que fazer, porque boa parte do vilarejo ali que via perto da mansão, ele fugiu pra floresta pra tentar sobreviver ao culto. Então, metade do povo do vilarejo também tá como refém. E eles precisam libertar essa galera pra reencontrar sua família e tal. Para isso, de acordo com a lenda, deve ser feitos desafios. Um templo muito antigo está basicamente em ruínas dentro dessa floresta. E a pessoa indicada é a Emília. Aparentemente ela tem uma ligação e uma resposta natural a esse templo. Os acontecimentos da segunda temporada de ReZero acabam se tratando de tudo o que acontece nos desafios do templo e qual é a relação de Subaru com Echidna, uma bruxa, assim como a Satella. Qual é a relação de Echidna com Subaru? Qual é a relação de Echidna com Satella? Qual é seu interesse? Será que é uma personagem boa? Uma personagem ruim? E qual é, afinal de contas, o objetivo dos desafios do templo? Está na mão do Subaru, da Emília e dos personagens que o rodeiam. Essa temporada nos apresenta uma série de personagens novos, como o Garfiel e a senhorita empregadinha lá, que eu esqueci o nome. Frederica. Ela é muito da hora. Temos alguns personagens anteriores que apareceram na primeira temporada que recebem um foco bem interessante que eles não tiveram dedicados na primeira, né? Como o Otto, que é um mercador que apareceu lá no finalzinho da primeira temporada. E como tudo isso se desenrola é de um jeito que não imagina, pelo menos eu falo por mim agora, né? Já indo para as questões pessoais, não imaginava que ReZero poderia tomar. É um caminho que eu não imaginava que poderia ser tomado. Porque para mim chegou num momento ReZero, agora já vou dizer um pouquinho da minha opinião, chegou num momento onde a equipe da produção desse anime conseguiu tratar os personagens e as relações dos personagens entre si de uma forma muito singela, singular e emocional. Eu não sei o que vocês acham, amigos. Cara, é muito complexo pra direção, pro galera de roteiro trabalhar uma obra tão densa quanto ReZero e colocar isso em 25 episódios, porque olha o tanto de acontecimento que ocorreu durante 25 episódios, a ponto de os episódios terem quase 30 minutos, eram 29,5, e eu acho que nem um quarto dos episódios tiveram abertura ou encerramento. Verdade, verdade. Ou o diretor colocou de forma sagaz o tema musical embrenhado na cena pra dar uma profundidade a mais, sabe? Aquele toquezinho. Os caras foram espertos. Um grande barato do que foi essa temporada de ReZero é que, assim, a primeira temporada tem a questão da baleia e tudo mais, mas era muito sobre aquela questão da família real, da disputa real e tudo mais. E quando você pega e assiste o anime, vai assistir a primeira temporada, assim, o que tu espera é que a trama, né, vai ser muito em volta daquilo e que lá pro frente da história vai ser contado o que é essa tela, o que são as bruxas, que seja uma coisa muito, assim, entranhada pro final, seja uma grande revelação. E aí a segunda temporada, ela
consegue resolver isso, sabe? E foi até surpreendente pra mim que foi assim, caramba, eles contaram isso tão cedo. E da mesma forma é tão fantástico porque isso eu não vejo se comprometendo o avanço da história, né? Pelo contrário, me deixa animado assim com o que pode ser feito a partir de agora, né? A forma como o anime até termina assim, a forma como isso vai afetar agora a disputa real e tudo mais. Assim, cara, foi realmente uma parada diferente do que eu costumo assistir, né? A tomada de decisão da narrativa, né? O caminho ser contado da história é diferente do que geralmente a gente encontra, né? Então eu achei isso bem interessante, assim. É uma quebra de expectativa, né? Em relação ao desenvolvimento. Ninguém imaginava que ia acontecer. O arco que ia revelar um monte de pontos de narrativa importantes ia acontecer numa coisa tão singela, assim, uma coisa muito local, sabe? É aquele vilarejo numa floresta e é aquela situação ali que não foge muito de uma narrativa super local, né? Vai acabar levando a horizontes bem distantes, assim, que a gente imaginava. Eu concordo com o Lucas. E você falou da questão de ser uma coisa local, e aí, tipo, é interessante que acabou mostrando, né? E eles derrotam um deles, derrotam mais um dos 3 grandes Majus, né? Eles derrotam a baleia na temporada anterior, mostra a Serpente Negra, se não me engano, acho que é essa a tradução. Isso. E derrotam, aí eu botei a grande aspas porque eles não matam de fato, a Beatriz lá, ela aprisiona, mas eles derrotam o grande coelho. A Beatriz come com farinha, vamos ser sinceros, né? Com a ajuda do Subaru, né? Vamos lá. Mas, assim, por isso que eu falo que a linha de narrativa foi um pouco diferente do que a gente imagina que seja contado, né? Geralmente, assim, depois de tão grandiosa que foi a primeira temporada, de defender a baleia de lei e tudo mais, eu achei que, não, agora a história vai dar um respiro e vão contar questões mais do dia a dia, digamos assim, um tiro mais curto, entendeu? E não, cara, eles vão para umas coisas assim grandiosas, mas também, ao mesmo tempo, eles estão ali bem próximos. Pô, o vilarejo é do lado da mansão, praticamente. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês, de uma coisa que eu acho que é o mais interessante desse arco de ReZero. Na opinião de vocês, quem é o grande vilão dessa temporada? O que termina a temporada, você entende que é a bruxa da vaidade, né? Que é a Pandora, entendeu? Assim, quem termina como vilão do arco é a Pandora, obviamente é ela. Só que, ao mesmo tempo, você não pode tirar a culpa do Roosevelt, você não pode tirar a culpa, por exemplo, da Daphne. A Daphne criou lá os 3 Majus e, tipo assim, ela não se arrepende. Ela fala, ela dá uma desculpa super... mas eu criei um exército de coelho porque você é um coelho, um monte de vários coelhos, ninguém vai sentir fome, vai ter sempre muito coelho pra vocês comerem. Eu fiz uma baleia, porque a baleia é enorme, gigante, ninguém vai ter fome com uma baleia daquele tamanho. Só que ela também fala assim, mas você quer comer o coelho, você não pode ficar puto porque o coelho também quer te comer. É plausível, cara. Ela falou, peraí, vocês querem que eu dou alimento pra vocês, mas ele não pode se defender? Não vou responder a tua pergunta agora, Raul, porque pra mim, nessa temporada em si, não tem vilão. Na verdade, tipo assim, não é nenhum vilão. Pra mim, ReZero trata de como você analisa cultura, construções de culturas e construções religiosas. Eu acho que ele brinca muito com essa questão de como você analisa o livro lá da bruxa, que eles usam como evangelho. E aí tu rola uma loucura muito doida. Eu acho que eu fico com o Carlos nessa do vilão. Eu não acho que exista um vilão per se, sabe? Eu acho que não tem um vilão típico, essa é a figura da maldade aqui. Porque nem a gente entende o que motiva a Pandora, né? Nem a gente sabe o que motiva o Hector, que é o bruxo, o único bruxo homem que aparece, que a gente sabe que aparentemente tudo aquilo foi construído pra se livrar dele, né? Pra tentar impedir ele. O que ele queria fazer? A gente não sabe, né? Mas eu vejo que existem desafios a serem ultrapassados e vencidos, né? E se a gente parar pra analisar, até o Garfiel é um deles. Porque em certas linhas do tempo, ele é um dos maiores oponentes a se enfrentar ali, né? Na situação. E o Rosvaldo, ele é um desses oponentes. Eu consigo ver o Rosvaldo, né? O Rosvaldo, como eu costumo brincar de chamar ele. Funciona até como Garfiel, sabe? Ele é um cara que tá lá, ele acredita no que acredita e vai fazer o que for necessário pra alcançar o objetivo dele. Ele é um homem apaixonado, perdidamente apaixonado, que tá completamente fora de si, né? E em certo momento ele pode se tornar um oponente. Então acredito que não tem um vilão em si, porque a gente não entende, não compreende muito bem qual é que é desses caras aí ainda, tá? E acredito que nos arcos seguintes vão ter muito mais personagens que vão se encaixar muito melhor como vilões. Como no caso da Daphne, aí, que vocês falaram, que ela aparece, né? A bruxa da gula, ela criou as criaturas para matar a fome das pessoas. Como as bruxas, de forma geral, elas não compreendem as emoções e a ética e moral dos humanoides, das criaturas vivas, né? Pensantes, eles foda-se, né? Elas são pragmáticas. Aí vocês falaram, o coelho vai comer vocês também. A baleia também, vai matar todo mundo. Mas a
se vocês matarem a baleia, vão matar a fome de um monte de gente. Peguem aquela loirinha, como é que é o nome daquela bruxa? Minerva? A Minerva. Peguem a Minerva, porra. Ela cura as pessoas dando porrada nelas. Provavelmente isso mata alguém no caminho, sabe? Então, elas não têm a noção, a ética e a moral das pessoas. Talvez elas eram pessoas que perderam isso, essa sensibilidade. Sim. E com esse poder absurdo que elas possuem, elas tentam de alguma forma consertar aquilo que elas viveram, né? Então, a forma que elas veem provavelmente é uma consequência da vida delas. Então, acho que não tem vilão. Essa é a minha resposta. Eu acho que não tem vilão. Na minha opinião, o vilão, ele não é de carne e osso. Lembra da temporada do Digimon Tamers, que a gente falou que o grande vilão da temporada é a depressão? Depressão. A grande vilã dessa temporada é a ganância. E não confundam com a Etídna, a bruxa da ganância. E sim, a ganância em si. A ganância da Emília pra querer vencer o torneio real lá pra salvar os seus amigos que estão congelados. A ganância do Oswaldão de querer ter a Etídna de novo do lado dele. A ganância da Beatriz de querer ter a pessoa que é só pra ela. A ganância do próprio Garfiel, né? De querer ter a família de novo de volta. E a ganância do próprio Subaru, né? De querer todos vivos, né? De tentar de fazer de qualquer forma ter todos juntos dele no final das contas. Tudo isso, toda essa ganância é o grande vilão da temporada. Normalmente quando você constrói um roteiro, falando tecnicamente, quando você constrói um roteiro, você tem que ter um tema. Por quê? Porque esse tema, ele tem que amarrar todas as ideias que vão ser construídas durante aquele período, entendeu? Que você tá contando, durante aquela história que você tá contando. E aí você constrói em cima disso os plots, que é o quê? É como aquele tema vai se desenvolver e o que aquelas pessoas vão falar que está envolvido com aquele tema. Então o ReZero vai bem fundo nisso, igual o Raul acabou de apresentar. Tudo que o Raul acabou de apresentar são desenvolvimentos de plots que tem baseado no tema da ganância. O Raul viu perfeitamente como é que foi bem construído essa questão. O objetivo, se você olhar como tanto da questão do Subaru quanto da questão da Emília, da superação deles dois, é muito no ponto da autoestima, né? Porque, por exemplo, a Satela, que se você parar e olhar assim no início da história, você botava a Satela disparadamente como se fosse a grande vilã. Não, a boss final vai ser a Satela. Ponto, acabou. É ela a grande vilã do ReZero. E, mano, metade ali da segunda temporada ali, eu mudei completamente. Entrou muito do que o Raul falou. É aquela questão distorcida, né? Ela ama tanto o Subaru, ela se apaixonou pelo Subaru ali, que a forma que ela encontrou de proteger ele foi dando a ele a forma de imortalidade. A grande questão da superação, da autoestima, é porque ela mesmo fala pro Subaru e fala assim, eu te amo, e ele fala, não, ele me ama, por que você me ama? E aí tem toda aquela cena de, pô, não, eu quero só morrer. Aí ela fala assim, cara, eu te dei esse poder pra você se amar. Antes de você me amar qualquer outro, eu quero que você se ame, entendeu? E aí ele consegue entender, e a partir daí que ele entende que, tipo assim, as pessoas gostam dele, e ele consegue ter um pouco de amor próprio, que ele pode seguir, entendeu? Ela fala assim, não, eu quero que você se ame. Depois a gente conversa, mas primeiro você se ame. E acaba sendo uma questão também pra Emília, né? A questão da Emília é tipo assim, ela se culpa, né, por uma coisa que se você acaba, ao longo da história, você acaba descobrindo que parece que a culpa vai ser dela, mas não é, né? Porque a Pandora e o Cornelius lá, eles iam de qualquer jeito pra aquela região lá do povo da Emília lá. Então, assim, só que ela se via como culpada, entendeu? E aí, tanto pelo que é mostrado, mas também, claro, pelo que o Subaru diz pra ela, fala assim, minha filha, mesmo que você seja culpado, supera. Errar faz parte, entendeu? E aí ela meio que aceitar essa culpa e seguir em frente é o plot dela. E, de novo, quando você vê a cena, você fala assim, porra, mas ela não tem tanta culpa. O que ela teve mais culpa foi ela não ter ido embora, ter voltado. E mesmo assim é uma criança, tipo, tu vai culpar uma criança. Uma criança que nem precisava usar os poderes dela até então, né? Ela nem tinha noção dos poderes dela. E puxando isso que o Lucas acabou de falar como gancho, e voltando naquilo que a gente falou lá no início, sabe? Que é a construção da diferenciação da primeira temporada pra segunda temporada, como é que ele modifica, e no que o Chris falou também, de ser uma temporada muito de personagem, né? E aí eu concordo com ele, uma temporada muito pequena em comparação à primeira, né? A primeira tu passeia por várias partes do mundo, você entende. E isso é muito bom, demonstra o poder e o entendimento narrativo que o autor tem, né? De ele mostrar o mundo e depois ele traz para algo menor para conseguir construir a narrativa dos personagens. É que do mesmo jeito que a primeira temporada é muito política, a segunda é muito humana, né? Sim, e um barato que eu quero assim só contar pra vocês, uma coisa que eu tô assistindo e eu percebi. Claro, na primeira temporada já tem isso, mas na segunda ele poderia fazer esse artifício e ele não o faz, que é o seguinte, muito anime que tem volta no tempo, esse efeito borboleta e o cara volta pra correr
corrigir, ele não mostra de novo aquelas primeiras cenas. Ele corta e, tipo assim, quer ver? Tem um filme do Nicolas Cage que é, caramba, O Ilusionista, não é o Ilusionista não, o Vidente, acho que é o Vidente, que, tipo assim, tem literalmente uma cena dele, ele tenta fazer um ataque, aí ele não dá certo, ele vai lá, aparece só ele tentando fazer outro ataque, e você entende na cena que, tipo assim, são várias tentativas. Zero podia ir pra algo parecido, ele poderia só voltar, não, pera aí, esse soco aqui deu errado, essa estratégia que deu errado, aí você só faz um take 10 segundos depois dele tentando fazer outra escolha, entendeu? E ele não vai por esse caminho, ele vai assim, não, porra, se ele morreu, eu preciso contar a história dessa nova vida dele. Isso é interessante porque tem toda aquela cena de mostrando o que acontece, ou o que teoricamente aconteceria no mundo que as pessoas continuariam vivendo sem ele, entendeu? Após a morte dele. Então, assim, é uma parada que narrativamente o autor ele tem que ter noção do que ele tá fazendo. Ele tem que ter narrativamente visão de pra onde ele quer ir e do que ele quer falar. Porque senão o cara facilmente ou apela ou erra. E isso não acontece. Pra mim, o detalhe principal que demonstra o quão bom roteirista e escritor é o autor de ReZero é você pegar... Eu quero que vocês entendam o que eu tô falando, porque isso aqui pra mim é muito importante pra entender a dificuldade que é essa segunda temporada de ReZero. A primeira temporada de ReZero, ela te institui algumas coisas, tá ligado? Ela te institui o mundo, as políticas e tudo esse tipo de coisa, mas ela também te institui certas prerrogativas da história que está sendo contada em ReZero. Entende o que eu tô falando? Então, chega um momento que chega a ficar formulaico o ReZero. Você chega a um checkpoint, acontece alguma coisa, o Subaru morre, tem que voltar, ele faz alguma coisa pra consertar, não consegue, volta, até acertar e acertou, ele passa daquele checkpoint, chega outro checkpoint, vai assim, entendeu? E ele vai sendo construído com esse tipo de coisa. Só que o que o autor faz na segunda temporada é algo pra mim muito complicado, muito difícil de fazer, e normalmente a maioria das pessoas que vão trabalhar com roteiro não te indicam a fazer isso. Que é o quê? É você quebrar a tua narrativa, é tu quebrar a tua história. E conjuntamente a isso, você vai fazer o quê? Tu vai quebrar o teu personagem principal. Então, o que a gente tem até hoje com o Subaru? A gente tinha ele que era um moleque, assim, de, sei lá, seus 18 anos, 17 anos, uma coisa assim, e jogava, foi para outro mundo, e ele vai morrendo, ele vai aprendendo, ele morre, ele aprende, como se fosse um jogo mesmo, e vai fazendo nas coisas. E no terceiro, quarto episódio, eles colocam um dos episódios, pra mim, mais maravilhosos da temporada, se não for o melhor, que é o episódio com os pais dele. E é bem escrito pra caramba, e tipo assim, muita gente que eu já tinha lido na internet achava que ReZero tinha um problema, que era o personagem principal, que era isso, tudo mais e tal, eu nunca achei isso. Nunca achei. Mano, se você continua achando que o Subaru é chato depois desse episódio, você é maluco, porque ele dá uma complexidade pro personagem, ele dá um nível pro personagem que é absurdo. É um peso, assim. O cara era depressivo porque vivia na sombra do pai, cara. É pesado demais. Que o pai dele é o fodão do bairro. Isso. E ele era super controlado, né? Em relação à mãe e o pai dele, né? Tu tem que ser assim, tu tem que fazer isso. O que todo mundo esperava dele, né? O que o mundo espera dele, ao ponto de que ele não conseguiu nem sair mais de casa, nem do próprio quarto. Sim, eu entro muito nisso que o Carlos falou, cara. A segunda temporada, ela resolve, pelo menos pra mim, todos os problemas que você poderia vir a ter com o Subaru. É interessante até um diálogo da Ekidona, que ela fala o seguinte, cara, mas isso que você viveu com seus pais não existiu, tá bom? É um mundo de fantasia, um faz de conta. Mas assim, não importa. Eu sei que meu pai falaria isso por mim, tá ligado? Eu sei, porque de novo, são memórias, entendeu? Então, ele sabia que os pais dele se importavam com ele, mas ele... Não, de novo, é muito uma temporada de autoestima, entendeu? De ele entender que, porra, não, peraí, cara, eu não sou merda que nem eu tô achando que eu sou. Peraí, meus pais gostam de mim, eu tenho um valor, né? E tipo assim, ele sabia disso, mas ele mesmo não enxergava. E aí eu quero que vocês entendam, quando eu falo que é de quebra essa segunda temporada, que eu acabei de falar, existe uma fórmula em ReZero, certo? Morre, aprende, desenvolve, morre, aprende, desenvolve. E aí o autor chega, constrói toda uma narrativa pro Subaru pra ele parar de fazer isso, saca? Então o que acontece? A narrativa que você tá entendendo até agora de como funciona a ReZero, e nessa segunda temporada, em certo momento, continua funcionando assim, o autor, ele pega a própria narrativa, o jeito que ele tá narrando até agora, ele fala, olha, isso aqui não vai funcionar mais desse jeito. Eu vou mudar tudo. E ele muda isso mostrando pro próprio personagem, e a partir do momento que ele mostra pro próprio personagem, ele tá mostrando pra gente o quão aquele tipo de narrativa que ele tá fazendo para o Subaru é errado. E aí ele coloca mais uma camada que é
mano, é um nível, assim, de peso que eu já tinha refletido isso na primeira temporada, mas talvez muita gente não tinha refletido isso até a segunda temporada. Que é um nível de estresse absurdo que uma pessoa é colocada tendo que morrer seguidamente, tá ligado? Tanto que ele cai de joelhos na frente da bruxa da ganância, porque ele finalmente podia contar tudo. Conversar com alguém, né? Ele podia conversar com alguém, né? Que loucura! Isso é insano, isso é completamente insano. O que ele guardava dentro do peito dele, né? Entende? São esses atos que, pra mim, o que marca a segunda temporada de ReZero é desconstrução. O cara desconstrói, basicamente, seus dois personagens principais. Ele desconstrói. Não é que ele constrói os personagens. A gente tinha uma visão total, já formalizada, de 25 episódios da Emília e do Subaru da primeira temporada, com toda uma construção política, um caramba 4. Ele pega esses dois, ele modifica totalmente. A gente sai entendendo totalmente diferente todos os personagens que estão ali principais, principalmente esses dois, e como a história vai funcionar a partir daqui agora. Tu fazer isso, tu ter essa possibilidade narrativa, tu conseguir fazer isso, ao mesmo tempo que você tá desenvolvendo seus próprios personagens, cara, e mostrando e expandindo o seu próprio universo, porque tem toda a expansão da parte mitológica de ReZero, mano, isso é difícil pra caralho. Isso é sacanagem, irmão. Uma parada bem interessante sobre essa questão da fórmula que você comentou é que, se a gente olhar pro o que a gente tem geralmente de expectativa, é que, vamos voltar lá na primeira temporada, quando ele tem aquele arco da vingança da Rain. E depois, com a confissão da Rain e tudo mais, que você imagina, não, pera aí, agora ele vai virar o cara free calculista. Não, agora ele vai ficar morrendo de propósito, vai ser o cara super pensativo. Mano, eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensou isso quando viu aquela cena do Subaru contra o Betelgeuse na primeira temporada. E aí, na segunda temporada, já começa você ver que, ok, não é bem assim. Só que você tem a cena dos pais deles e aí você fala, não, pera aí, agora ele vai virar o cara mind gamer, o cara vai brincar com a morte. E é o que você falou, cara, ele quebra isso todo o tempo. Quando você acha que ele vai superar isso e vai cagar pra morte, o anime mesmo te conta assim, cara, peraí, você não... É impossível você morrer e dizer que tá tudo bem. Não tem como você ver as pessoas que você se importa morrerem e dizer que tá tudo bem. Não tem como você morrer das formas mais torturosas e depois dizer que tá tudo bem, porque você pode voltar. O anime, ele brinca muito isso. Tanto é que, beleza, agora ele vai, e aí você tem aquela cena do Otto lá, que o Otto... Eu acho que ninguém esperava que o Otto fosse o cara que ia fazer a grande mudança. Depois de tudo que aconteceu na segunda temporada, depois de tudo que aconteceu, a última pessoa que eu esperaria que colocaria o Subaru no trilho seria o Otto. Uma amizade, né? Lucas, que você comentou sobre tudo isso, é até importante a gente falar, inclusive agora que a gente tá no Setembro Amarelo, é uma lição que a própria obra nos dá, né? Porque a gente vê de fora esse poder que o Subaru recebe e o pensamento mais simples da nossa cabeça é, não, ele pode morrer e tentar de novo, mas a gente de fora não tem a noção do que é reviver os traumas seguidamente. Exatamente. Ele é uma pessoa normal, né? É uma pessoa normal. Sim. Eu vejo o Subaru nessa situação como... Eu acho que o Carlos... ele exemplificou muito bem, né, a fórmula, só que o público, de forma geral, porque querendo ou não, esse anime alcançou um público muito grande, e principalmente aquele público que consome as obras que são de superfície do Isekai, né, o cara fica foda rapidamente, fica foda, vai lá, seja o Sword Art Online, seja todas as tranqueiras que a gente vê por aí saindo toda a temporada, e aí vai ver um ReZero e os caras ficam putos com o Subaru, que é um personagem completamente humanizado na primeira temporada, que passou por depressão e tal. Chega nessa temporada, eu vou fazer um coro aqui com o Carlos. É impossível, a não ser que tu esteja de má fé, a não ser que seja puro mau caratismo. Eu tô falando sério, cara. Alguém apontar e dizer, esse personagem aqui é um personagem ruim, esse personagem aqui é um personagem mal escrito, esse personagem aqui, ele toma decisões que não condizem com o ao redor dele, com o mundo de fantasia que ele vive, porque condiz mais do que nós poderíamos imaginar em relação ao que um ser humano vivendo essa situação dele, né? Acho a cena que o Raul ele trouxe da Equidna falar com ele e ele se ajoelhar e chorar copiosamente em prantos, e ele dizer, é a primeira vez que eu posso conversar sobre isso com alguém, sabe? Imaginem, uma personagem que até então se mostra super boa com ele, uma personagem benevolente, que age como até mesmo um porto seguro maternal pra ele, abraça ele, recebe, ele brinca com ele, ele se sente confortável, mais que saiba que aquilo ali é perigoso, porque está afetando a mente dele, a percepção dele, tudo, ele se sente confortável de brincar, conversar com ela. Por mais que esteja naquela situação ali, ele nega
o pedido dela. O que a Echidna diz pra ele? Olha, fica comigo e vamos testar essas tuas habilidades. Vamos ver o que tu tem a mostrar aí. Porque eu quero muito saber como isso funciona. Porque o pecado dela, como é que é mesmo? É a ganância. Ela tinha ganância pelo conhecimento. É a ganância de conhecimento, né? A ganância pelo... Ela quer entender como funciona a mecânica do retorno da morte. E pra isso ela precisa do Subaru. Então, ela disse, olha, tu pode ficar comigo quando quiser e eu sou super inteligente, eu vou solucionar todos os problemas pra ti. Todos os problemas pra ti. E se tu quiser, eu posso até aplacar as dores que tu sentir, mas tu precisa entender que tu vai ver muita gente que tu vai morrer e eu vou aplacar as dores, até mesmo sexualmente. Ela fala isso. E aí ele fala, não, eu não quero ver ninguém que eu amo morrer. Já vi gente morrendo demais. Eu não vou aceitar isso. Não vou, porque eu vou escolher a vida. Antes de mais nada, a vida. Eu vou escolher salvar todo mundo. Todo mundo. Um Subaru da primeira temporada, vocês acham que aceitariam essa condição dela? Se fosse em qualquer outro anime, vocês achariam muito enjoada essa fase de ele, vou salvar todo mundo. O Naruto aí, porra. O cara que quer abraçar o mundo, salvar todo mundo. Só que com o Subaru, mano, depois que você vê tudo que ele passou, tudo que aconteceu, você acha, tipo assim, ok, implausível. Mas, ô Lucas, essa visão, aí que tá. Quando todo mundo critica a visão clássica da Jump, é amizade, união, né? Amizade, esforço e conquista, né? Vitória. As pessoas dizem, isso é clichê, porque é tudo Dragon Ball, Naruto, Mas, cara, isso é uma questão cultural japonesa. Do coletivo, de percepção coletiva, do bem coletivo como algo que deve ser alcançado, sabe? Querendo ou não, essa visão do Subaru, claro que tem toda a questão singular dele, do indivíduo, de que finalmente ele tem amigos, finalmente ele tem alguém que se importa, ele tem um amor agora, ele ama alguém de verdade, mas que essa pessoa até agora não mostrou que ama ele de volta. O fato dele amar a Emília dá forças pra ele. Aliás, isso explica as ações dele na primeira temporada. De forma, com uma maestria incrível, de uma forma sensacional. A gente entende por que ele tá agindo daquele jeito. Quando a gente conhece os pais dele, quando a gente vê o diálogo dele com a mãe dele. Então, o fato dele agir assim, muitas pessoas até podem dizer, mas isso é bobo. Mas não. Tem toda a questão cultural do coletivo e também tem a questão do indivíduo, que aqui é construído, pra mim, de forma formidável, né? E é demonstrado numa escrita completamente intrincada, que poderia ter dado tudo errado aqui, principalmente a relação dele com o outro, tá? Mas funcionou. E a relação dele com a Emília não é que anda mesmo. Sim. E o Lucas, te respondendo, assim, nessa diferenciação de algumas outras obras, ou porque umas não funcionaram, ou porque a ReZero funciona, mano, é sentimento de perda, velho. Sabe o que acontece? As outras obras, elas querem te empurrar essa decisão e os acontecimentos que vão levar essa decisão sem parecer que teve uma perda. Olha, um momento de salvação que a gente reclama muito em Naruto é quando todo mundo é ressuscitado pós-Pen, né? Mano, o Naruto ter conseguido salvar a Vila da Folha daquele jeito que tava, sem precisar a galera toda ser ressuscitado, já era um ganho. E sem ele lá, já tinha sido totalmente detonada a vila. Mas aí o problema é que você tira o peso disso. Quando você ressuscita todo mundo e tudo fica bem por ficar. E é esse o peso que acontece em ReZero. ReZero, toda hora tu vê nego se fudendo. Nego perde um braço, nego perde uma perna, nego perde pra isso, nego perde aquilo, nego perde memória, nego é esquecido completamente. Uma das primeiras cenas do Maju na mansão, que ele é arremessado pelo Maju, né? Aí ele, tipo, ele tava segurando a Petra, e aí quando ele cai, tá só o braço da Petra na mão dele. Nossa, mano, aquilo é muito sinistro. Esse fator de ReZero, que eu acho que é um fator que atrai muita gente, que é esse fator meio gore, assim, ele não se perde na segunda temporada. É muito pesado as coisas que os outros acontecem. Tipo assim, o Subaru é devorado vivo por 1 bilhão de coelhinhos. Essa cena, pra mim, é a cena mais corajosa do ReZero pra mim. Eu li esse fragmento no livro, e é interessante que... Eu já cheguei a alguns volumes da novel, eu não li até esse arco, tá? Eu tô falando dos primeiros. E ele é bem gráfico. Ele é bem expositivo em relação às cenas, né? Ele explica exatamente o que tá acontecendo, da forma que acontece, sem rodeios. E a morte do Subaru pelo Grande Coelho, que na verdade é um grupo que com potencial de replicação infinito, né? De coelhos assassinos carnívoros no livro, é muito gráfico. E explica o coelho, sabe? Entrando pelo ânus do Subaru, devorando a língua dele, e a sensação do Subaru não conseguindo gritar porque ele não tem mais garganta, porque ela foi devorada e tal. E é incrível como o diretor consegue passar isso, cara, no anime. Cara, ele não precisou mostrar exatamente essas cenas, mas, cara, eu senti aquilo com ele, tá entendendo? Isso, pelo menos, eu falo de mim. Eu sinto que a equipe foi muito feliz em fazer uma transliteração da cena. Aqui a gente já tá entrando já na parte técnica do anime, né? Já pulando um pouco a história, e o porquê a história é tão boa. Mano, a direção de ReZero é sacanagem. Só pra começar assim, tá? Porque
tudo que a gente falou aqui, tem essa complexidade, esse desenvolvimento, como o Raul falou, tem mais coisa na novela que você tem que cortar, e você tirar, é um trabalho de direção e um trabalho de construção de roteiro, muito difícil de vez em quando. Irmão, é brincadeira. E, tipo, ReZero é muito bem dirigido, principalmente pra programa de TV, assim. Ele ainda tem os sketches de programa de TV, de repetir plano, esse tipo de coisa. Muito plano contra plano. Mas, cara, a direção é muito bem feita, cara. Muito, muito bem feita. Você não fica sem entender nada. Ele consegue passar sentimento sem você precisar ter, assim, expositividade e tudo mais e tal. Falando ainda de roteiro, né, de como essa direção é sacanagem, o quanto ele soube trabalhar com os personagens. São personagens densos, né? Eles não são personagens lineares, né? Eles são personagens que são dúbios, sabe? Eles têm ali os seus pontos positivos, negativos. E, cara, o quanto que foi trabalhado da Aran, da Beatriz, do Roswald, do próprio Garf. Não, o que eu achei, assim, muito loucura, mano, e que eu jamais esperaria, o Otto tem uma habilidade, isso eu não esperaria. E o Beetlejuice, cara, você vê o Beetlejuice, é muito louco, velho. Você é a ligação dele com a Emília, ver que ele era uma pessoa extremamente próxima. Pura, né? É o pai dela, né? Criação. Então, assim, cara, tu fala assim, caramba, mano, o Beetlejuice era um cara, tipo, super do bem, tranquilo, e você vê o que leva o cara à loucura não é a autoridade da preguiça que ele ingere lá. Mano, o que faz o cara entrar realmente em loucura é ele ter sido enganado pela Pandora e matar a Fortuna lá, que era a mulher que ele amava. É isso que faz o cara entrar em desespero, entendeu? E aí você entende, e aí você junta com todo o resto e você, tipo assim, entende o que se tornou o personagem, porque é algo realmente que eu não esperava. De novo, vocês falaram que é uma temporada de personagem, assim, e de fato você tem muitas respostas. Vocês também falaram sobre vilões. Assim, o Beetlejuice foi o cara super marcante da primeira temporada, e você sai da segunda temporada pensando assim, com pena do cara. Você sai da segunda temporada com pena do Beetlejuice, sabe? Você sai da segunda temporada com até certo ponto pena dessa tela, entendeu? Você pelo menos entende essa tela. Chute meu, achismo meu, mas nada me tira que o Puck é a alma da fortuna, cara. Porque de tudo que foi mostrado até agora, desde a primeira temporada, que o Puck fala minha filha, né? A Lia, chama de Lia. Lia, chama de Lia. No filme, isso é muito mais aprofundado. Ele pede pra chamar ela de Lia. Quando ele tira ela do gelo, começa a chorar junto com a Emília e falando, me desculpe por te abandonar, por te deixar sozinha, minha filha, sabe? Nada me tira que o Puck não é o espírito da fortuna, cara. Os poderes de gelo, né? Pra mim, é uma daquelas coisas que é mostrado, mas não é dito, entendeu? Porque, assim, pra mim é bem óbvio também. Assim, vai ser uma surpresa se não for, entendeu? Mas seria muito maneiro se fosse. Eu acho que é, sim. Aliás, o filme, né, explica por que na primeira temporada o Puck, ele é referenciado como espírito sob o domínio do fogo, né? Sim, por causa do cavalo. Que daí todo mundo fica, não, mas ele controla gelo. Como assim? Isso é um erro de tradução? Não é um erro de tradução, tava lá desde sempre. Curioso isso. E ele é o demônio do fim dos tempos, né? Cara, de novo, uma das coisas que a gente tá falando de direção e de narrativa, que eu achei um barato sobre aqueles personagens que a gente não esperava que fossem aprofundados, é o Otto, né? O Otto... Conversar com animais, né? Conversar com animais, é o nosso doutor do Little. Ele é o fofoqueiro da cidade, cara. Cara, ele fofoca com os besouros, com os bichos, tudo. Sim, ele explana lá que a mulher tava dando pra todo mundo, cara. Na verdade, a gente descobre que ele conversa com os animais antes, né? Porque na cena do Subaru lá, que ele é salvo pela Patraste, né? Que é a dragão. Melhor amigo. E aí a Patraste vai lá e conversa com ele, e ele vai lá e explica o que ela tá falando, né? Sim. Mas o que eu acho barato é o seguinte, porque quando você pega, assim, você pega de fato o que ele tem, entendeu? Você tem você bota pingos nos is, digamos assim. Você explica, sem o anime parar e voltar e te explicar e dizer, olha como ele resolveu aquilo. Como ele encontrou o Subaru, por exemplo, naquela cena que o Subaru tá todo amordaçado lá pelo Garfield. Garfield, tem um E mais forte. Agora é Garfield. Se ele for preguiçoso e gostar de lasanha... Mas como ele fica grandão, tu ali é lasanha, filho. Tu acha que é o quê? Tá que pariu. O cara é tunado na lasanha. Lasanha de frango com batata doce, né, mano? Tudo bem, então. Mas aí, essa cena, tipo, de você entender como ele fala, não, assim, porra, agora realmente faz sentido ele ter encontrado o Subaru, porque quando ele encontra o Subaru quando ele tá amordaçado, eu fiquei assim, porra, o Garfield achou o Subaru. Aí mostrou que a menina tava ajudando ele. Eu falei
assim, porra, mesmo assim, velho, assim, eu não comprei tanto, assim. Quando vim essa informação, faz sentido. E de novo, é o autor, eu não sei como é na novel, mas, sei lá, é o diretor não subestimando a minha inteligência, tá ligado? Tipo assim, porra, ele não precisa vir aqui, ó, tá ligado aquela cena? É o que muito anime faz. Vai lá, bota um flashback, um cortezinho dele ir lá, falando com os animais e achando o Subaru. Isso não tem, se vocês deram. Entendeu? É essa não subestimação da minha inteligência, eu acho que é um ponto muito positivo. Ele te dá as informações que explicam, mas não precisa te mostrar, tá entendendo? E ele também não é expositivo. Ah, o outro falou com o besouro. Não, tu sabe que ele fala com os bichos, tu sabe que essas são as capacidades, que ele estava preocupado, pronto. Tu liga o A com o B, acabou. Exatamente. E essa história, ela brinca com o sentimento de todos os personagens, né, cara? Você tem o Subaru ali, ele ganhando confiança após conversar com os pais, né? E complementando até o que o Carlos comentou sobre o fato de ele não poder mais usar, né, a volta da morte, não sei o quê. E você vê que o autor até trabalha isso depois, né? Porque no começo ele não conhece o universo e essa volta da morte é até um artifício, né? Pra ele se ambientar. Hoje em dia ele é um cara que entende o que tá acontecendo ali, o contexto. E hoje em dia ele é um cara confiante no que ele pode fazer, né? E depois que ele é confiante que ele meio que deixa de lado esse poder, que ele quer seguir em frente, o autor já começa a dar alguns poderes pra ele, né? E ainda mais algo muito poderoso, que ele faz um contrato com a Beatriz, né? Isso vai ser importantíssimo pras próximas temporadas. Sim. É bacana porque, por exemplo, lá na primeira temporada, a Crush até percebe isso. E você, de fora, mesmo com a questão da... A Beatriz não entende porque ela não sabe dos poderes dele. Uhum. Mas você que tá de fora, você entende que o Subaru, assim, ele não é o Kira, tá? Ele não é o Kira. Mas ele também, quando ele para e pensa, ele não é um idiota, entendeu? Ele é muito travado pela própria baixa autoestima dele, entendeu? Ele se impede de tomar, às vezes, ações racionais. E, de novo, a gente entende porque pelo trauma, enfim, pelos N motivos que a gente já comentou que a narrativa te dá, que tornam isso plausível, mas o Subaru, ele é um personagem que não é um personagem intelectualmente incapaz, ele é capaz. Ele é um cara pensante. E aí a segunda temporada mostra que com as pessoas certas, e ele entende isso que é também é do caralho, ele entende isso, só que ele já sabia disso, porque isso já é mostrado na primeira temporada. Isso que é do caralho, mano. Ele já te mostra na primeira temporada isso. Que ele, com as pessoas certas, pode vencer, entendeu? Tipo, na primeira temporada, ele usou lá um dos cavaleiros lá, ele usou o velhinho lá, que eu esqueci o nome também, enfim, eu não lembro o nome de mais ninguém. Mas ele usou vários personagens lá do núcleo e conseguiu fazer aquela batalha contra a baleia e contra o Pipigis. O Wilhelm, o velhinho. Wilhelm, lembrei dele. Ensina a espada pra ele, né? Ensina mais ou menos. Ele não tem aptidão, né, pra batalha. Nem um pouco. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre o Otto, e é um pequeno elogio também ao autor, como ele consegue introduzir culturas de forma orgânica, sem parecer um pastiche de alguma coisa. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando teve um pequeno flashback do Otto, temos uma noção de que a terra que ele vem é algo como se fosse uma contraparte do Maghreb ali, da parte árabe. Uma Índia, né? O Oriente Médio, o norte da África ali, talvez uma Índia, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Mas não pareceu que era escrachado. Ah, olha aqui, Mil e Uma Noites, sabe? Nem satirizado, né? Ele é mais focado até na parte de mercadológica, né? Dos países, da Índia, Turquia, eles são conhecidos pelos seus mercados, né? Pelos seus mercadores e tudo mais. E tem tudo a ver com o próprio Otto, né? Sim. E a forma que ele se veste fez sentido pra gente daí. E aí o fato dele ser um pouquinho moreninho também. Então, olha que legal. O autor, ele pegou esse conceito e ele não tripudiou em cima dele, né? Não é, agora eu vou tirar ele sei lá, da Turquia, o outro vai ser um turco. Não é essa a ideia. Eu vou pegar essa diversidade aqui cultural e vou aplicar no meu mundo de uma forma que seja consistente com esse arquétipo, esse tropo de personagem, né? E eu gosto disso. Eu gosto como o Otto, ele vem como um personagem que todo mundo aqui concorda, que ninguém imaginava que ele seria. Ele acabou se tornando. O Oswald até zoa isso. Que diabos é você, cara aí? Aí o Subaru, por essa tu esperava, né? Eu adoro como ele é utilizado, e não só o Otto. Acredito que os personagens estavam apagados na primeira temporada, eles acabaram brilhando aí. A Aran, né, que é a irmã do cabelo rosa, ela brilha nessa temporada de forma maravilhosa também. O Rosvaldo aparece muito e ele tem cenas bem marcantes, impactantes. E sobre o Subaru utilizando habilidades, né, o fato dele estar junto com a Beatriz é bem poderoso, porque ele é um buff, né, ele segura e dá confiança pra ela, e ela é muito poderosa. Mas eu gosto da ideia do Subaru ter a mão invisível do Betelgeuse. É o socão.
Ah, cara, isso é muito interessante. Cara, ele dá um socão no Garfiel. E de quem que ele ganhou o socão? Ele ganha da indígena, né? Que é aquele... Que é o presente que ela falou que tinha deixado no estômago dele, né? Ele até comenta depois. Ah, sim. Sim, mas ele dá um socão no Garfiel como se fosse a carta da manga dele, o super trunfo, né? Porque o Garfiel, ele pode virar um monstro enorme e, pô, ele consegue matar o Subaru com um peteleco, no fim das contas. Sim. É interessante como o Garfiel, ele sempre subestima os seus oponentes e o Subaru, através do aprendizado dele com as reencarnações, ele utiliza isso a favor dele e numa demonstração ele, pá, dá um gancho no Garfiel. Ele falou de uma forma muito mais pomposa. Mas se ele fosse brasileiro e naquela mesma situação, ele ia dar um socão e falar: ih, caralho, porque, velho, ele mesmo tomou um susto, né? Sim. Ele não esperava que aquilo ia acontecer. Ele pensou: fudeu, o cara levantou. Morrerei. Deu ruim, rapaziada, valeu. O pessoal falou do Otto e tudo mais e tal. Cara, pra mim, assim, é pra ela, mas a personagem da temporada é a Emília, velho. Ela tem, mano, É a temporada dela, né? a temporada é dela. É, mas a Emília, ela brilha como protagonista. A gente, todos os referidos dos personagens estavam apagados, né? Não, mano, mas tipo, não só isso, velho. Tipo, a aprovação dela que ela tem que passar, a aprovação da Eikdona, mano, é muito foda. Ela sentando pra discutir com a Eikdona. Na verdade, um dos melhores episódios não tem ela, né? Que é a conversa do chá, né? A festa do chá das bruxas. A festa do chá. A festa do chá das bruxas. Mas o episódio que ela senta pra desafiar a Eikdona é muito foda. A diferença, né, da relação da Emília com a Equidna e do Subaru com a Equidna. É como se o Subaru e a Equidna se conhecessem e eles jogam charadinhas e piadinhas um pro outro, eles vão pegando. Um levanta, outro corta, né? A Emília não. Ô, sua arrombada, cala a boca aí. É tipo isso. Sabe o que é aquilo ali? É o parceiro que é amigo da ex ainda, tá ligado? É atual, tá chegando lá. É. É a Emília sofrendo, mais uma vez, o que ela sofreu a vida inteira, né? Que é o quê? Quem foi que matou as outras bruxas? A Edith já fala. Elas foram mortas pela Sátana. A Emília é a cara da... Pois é. Então faz sentido. Mas tem uma parada sobre isso que o Raul comentou, é que, por exemplo, quando a Satela aparece lá na festa do Sar, elas não tratam tão mal. Na verdade, o contrário. Tipo assim, eu não lembro quem foi, que até falou assim que o Subaru era ingrato, tá ligado? E aí uma das lolizinhas fala assim, chama ela de tela, tá ligado? Olha a tela aí. E tipo assim, elas tratam como o Subaru realmente como um cara ingrato, porque o poder dela é incrível que ela deu pra ele, entendeu? Então, tipo assim, beleza, elas não suportam talvez a Emília porque tem a cara da Satela, mas a relação dela com a Satela também não é tão ruim quanto a gente imagina. Mas elas ficaram com medo quando ela chegou. Sim, nossa, tem uma arte da novel, eu tava vendo aqui, que mostra o rosto de todas elas encarando essa tela, assim. Isso mostra no anime. Quando ela chega, mostra a cara de assustada de todas elas. Elas ficam em pânico. Elas respeitam o poder dela. Mas ali não é uma questão de medo ou de respeito. É tipo assim, é realmente... Qual é a palavra que você quiser de verdade? Ali, mas é sincero o que elas falam pro Subaru. Porque o Subaru tava errado mesmo. Ela fala assim, cara, tipo assim, ela não tá fazendo por mal. É porque, de novo, é o amor distorcido das bruxas. Todas elas agem de forma distorcida, como vocês comentaram, entendeu? Sobre essa tela, eu acho curioso que falamos do respeito, falamos do medo, a gente não tem noção, porque não sabemos exatamente nada. Porque, vamos ser sinceros, numa das linhas do tempo, essa tela acorda no nosso mundo, a partir do templo. Qual é a relação da Emília com ela? A gente não sabe. Será que a Emília é um receptáculo? A Emília é um selo? A gente não sabe. Pra mim, assim, é o receptáculo. Será que, na verdade, a Emília é essa tela, só que com a mente apagada? Ou a Emília é essa tela, só que no passado, e essa tela é uma versão dela no futuro? É uma reencarnação? A gente não sabe. O que não falta são teorias, né? A teoria que eu mais compro, que eu já vou até soltar aqui, né, rapidamente, a teoria que eu mais compro é que, devido aos poderes temporais do Subaru, que eu acho que é uma dica, essa tela é a Emília no futuro, fudida, de poderosa. E aí deu merda e ela volta no tempo pra tentar ficar com o Subaru, que ela não consegue por algum motivo no futuro, sabe? E é por isso que tem esse retorno da morte, assim. Eu acho que é essa a pegada. Eu acho que é mais ou menos isso. Ela quebrada, né, cara? Mas talvez não seja. É uma teoria possível porque o que faz a Emília entrar no trilho nessa temporada é a grande fala do Subaru aqui, tipo assim, independente do que a Emília questionasse, o Subaru respondia, mas é porque eu te amo, entendeu? E o que acontece quando a Satela aparece lá no... Qual que ela fica gritando sem parar? Me ame. Mas na primeira temporada ela fala pra ele também, ô Lucas, ele diz, eu te amo. A Satela fala. Tem uma cena que a Satela aparece e ela fala no vidinho dele. Fala. Eu te amo. Só que, se eu não me engano, não foi dublada. Sabe por que não foi dublada? Porque eles não queriam soltar na época que a dubladora da Satela
dela era a mesma da Emília, porque agora a gente sabe. Sim. E outra coisa, se a gente se basear na sua ideia do que pode ser essa tela, né? Tipo, em Viagem no Tempo, pode ser em um universo onde o Subaru voltou pro mundo dele. Talvez, nunca se sabe, né? Porque se ele volta pro mundo dele, ele quebra a Emília. Pode ser, pode ser. E é interessante que a gente nunca vai saber a verdade, porque a Echidna é uma mentirosa. A gente descobre que ela é uma arrombada mesmo. A Emília tava certa. Ou só arrombada. Não, a gente nunca vai saber a verdade porque o autor vai fazer os 150 volumes, né? Não, isso que a gente vai saber, a gente vai. Agora, quando, irmão? Se a gente estiver vivo até lá, né? Quando eu me refiro à verdade, estou me referindo a... Será que aquilo que o Subaru viveu são linhas paralelas ou são apagadas quando ele volta? Porque a Echidna, ela quer quebrar o Subaru dizendo que as pessoas morreram de verdade. Mas a gente não sabe se é verdade, porque já ficou claro que a Echidna mentia pro Subaru também, pra tentar convencê-lo. E tem outro ponto importante, viu? O Oswaldão sabe a verdade. O Oswaldo sabe alguma coisa, né? Ele sabe alguma coisa. O Oswaldo sabe que o Subaru tem habilidade de retorno, mas não sabe qual é o gatilho. Sim. Tanto é que o Subaru até que tem uma cena que o Oswaldo fala assim, você não vai voltar não? E aí o Subaru, tipo, ele raciocina, opa, ele sabe que eu volto, mas não sabe que é através da morte. O Subaru, explicitamente, ele fala isso. Segundo ponto, é através de alguma coisa no evangelho lá do livro. Ele sabe por causa do livro. Não é que o Oswaldo, ele tem memórias, sei lá, das linhas temporais. Não é isso. Ele leu e tinha tudo lá já descrito, né, o que acontecia. E nesse sentido, o Aran lascou o Oswaldão, né? É verdade, né? Ela jogou o livro no fogo. O cara achou, quebrou ele, né? Quebrou ele. Apesar que poderia acontecer uma coisa que aconteceu com o livro da Bearco, né? Que ia ficar aí branco. Mas tu tem que desenvolver Aran também, né, cara? tem que desenvolver todo mundo. Como é que você desenvolve uma personagem fazendo atacar o livro no fogo? Assim, isso aí, revolucionária. Tem 2 pontos sobre o livro. Primeiro, da Beatriz, ela sabia até as coisas até um certo ponto. Tanto que ela fala pro Subaru, né? Que ela só segue o que tá escrito no livro. Talvez o livro esteja em branco naquele momento, dali pra frente, porque indiretamente o Subaru é a pessoa pra ela, né? Talvez ela não soube entender o que significa a pessoa pra ela. É a pessoa que tirar ela da biblioteca. E ela entendeu como se fosse uma pessoa só pra ela, talvez, não sei. Ela sempre esperou, ela criou um ideal de pessoa que deveria ser aquele que chegava pra ela. E ela nunca fez nada, ela nunca saiu da biblioteca, porque além dela ter essa ligação, né, mágica com a biblioteca, mas ela nunca fez nada de diferente. Por quê? Porque o livro tava em branco. O livro tava em branco, ela não sabia o que acontecia. Então era um mistério. A sacada do Subaru é que é o seguinte, o Subaru incentivou ela a acreditar nela mesma pra poder romper essas ligações. E ele diz, não importa se eu sou ou não sou o cara, o que importa é o que tu vai fazer, quem tu é. E aí, vai vir comigo? Tu é minha amiga. Ali, pra Beatriz ali, faltou um Tinder, né, cara? Faltou um time. Vou dar um match. Aplicativo ali resolvia todos os problemas. Faltou o Badu, irmão. Mas, mano, ali a perspectiva que eu tenho é que, além de ela criar uma expectativa de uma pessoa em específico e tudo mais e tal, não era só isso. Ela criava uma imagem de alguém muito próximo a entre aspas, mãe dela, né? A Echidna, no caso, né? Que é a Echidna. Então, cara, tipo, tinha que ser alguém mais, entre aspas, mais ou menos no mesmo patamar, saca? Fazendo o Bruno Henriquismo aqui. A ideia dela era isso, entendeu? Tipo, quem é essa pessoa? Pra ser essa pessoa que a minha mãe falou que vai vir, tem que ser alguém tão incrível quanto e algo parecido, tá ligado? Então ela esperava algo assim, saca? E aí, Kizona é cuzona porque... E aí, Kizona, qual é o cara que vai lá e fala, eu não sei não. Eu falei pra falar, eu também quero saber. Arrombada, idiota, otária. A Emília tava certa, cara, o tempo todo. Mas eu gosto dela também. Eu faria igual o Subaru. Eu sentaria pra trocar uma ideia com ela com chazinho e cerveja ali. Tomar o chazinho de sovaco lá, ó. É a mesma baba que ela usou pra apaixonar o Oswaldão, ela colocou no chá lá pro Subaru beber. E o Subaru cagou 1 litro pra ela. Porque ele já é um cara apaixonado. Agora tem 3 na fila, né? 3? E você viu, né? A Beatriz falou que quer ser o número 1 pra ele, né? É o único defeito de ReZero é querer ser igual dos outros Isekai nesse sentido. Ele ainda é um anime de fantasia, entendeu? Então... tem que botar as loli de 400 anos apaixonado pelo protagonista, né? Pelo menos eles subiram um harém, deu um aliviado. Mas um ponto interessante, né? Tem alguns pontos que continuam abertos, né? O dragão citado na primeira temporada, que é um inimigo fortíssimo, que não foi nem citado aqui, até porque não tem nada a ver com o arco. A corrida pelo trono, né? A corrida pelo trono. A Arém ainda está desacordada. Na verdade, o Subaru não salvou todo mundo. A Arém ainda tá lá. E é interessante que é maravilhoso que a Arém é a personagem mais querida e amada, que provavelmente é o que mais vendia no final da primeira temporada. Sim. E aí a narrativa joga ela de escanteio. Foda-se, Arém. E tanto que um monte de gente até hoje não engoliu bem a segunda temporada, porque eu queria ver a Arém. Só que aí que tá.
o autor, de um jeito extremamente inteligente, dá um brilho gigantesco para Aran nessa personagem, porque ninguém esperava nada. Nossa, sim. Ah, e pra Emília. Porque, mano, dificilmente a pessoa saiu dessa temporada vendo a Emília da mesma forma que entrou, mano. Ah, sim. Exatamente. A Emília era meio apagadinha na primeira temporada, né? Ela era só a donzela a ser salva. Sim, até porque a Emília ainda era interrogação, né? E essa interrogação foi muito salada nessa temporada. Né? Depois do beijo, filho, já é, irmão. No final da temporada, né? Tem um beijo entre a Emília e o Subaru. Pronto. E no final da temporada, a Emília vem dando papo de, precisamos resolver o que vai ser do nosso filho. E porque ela acredita que se fazem bebês com beijos. Olha só. Porque o Puck é filha da puta. Que inocente, né? Só que vocês lembram que tem um momento que o Subaru falha, a neve chega no vilarejo, na floresta, os coelhos estão se aproximando, o Subaru se arrasta todo ferido para dentro do templo e tem uma Emília quebrada, porque ela falhou no teste. Sim. E vocês lembram o que a Emília faz? Não lembro, não. Ela beija o Subaru. A primeira vez que o Subaru beijou a Emília foi quando ela estava completamente quebrada e ele estava morrendo. Tanto que ele morre no colo dela. Ela que teve a iniciativa de beijar ele nessa situação. Então, desde sempre, a Emília via o Subaru como um homem que ela amava, que ela queria ter uma vida com. Porque dentro da cabeça dela, um beijo é o que sela um casal porque faz um filho. E ela beija ele, ela escolhe beijar, sabe? Cris, essa Emília quebrada aí, beijando o Subaru, diz muito sobre a sua ideia da viagem no tempo da Emília aí, viu? Qual é o pack que conta essa historinha de carochinha pra Emília? Porque pode ser o pack da segunda, depois que ele sabe que o Subaru beijou ela. Pode ser o pack depois, ele pode ter contado isso depois, porque a Emília pode ter contado pro pack. Ele já tá indo embora no momento. Isso é meio que explicado no filme. O filme, ele se passa antes do santuário, né? E ali, o filme começa com a Emília voltando de um encontro com o Subaru. Então, o que acontece? Esse tipo de conversa, o Pac pode ter tido com ela ali, nesse momento que eles já estão saindo junto, entendeu? Então, mas o que eu tô falando assim, que quando tem um beijo dela quebrada lá, ela não poderia não ter esse pensamento de idiota de gravidez, entendeu? É isso que eu tô querendo comentar. Às vezes ela não pensou nisso, né? Porque ela tava quebrada. Pra mim, aquilo ali é a comprovação que ela sempre viu o Subaru como um porto seguro, uma pessoa que ela amava, sabe? Talvez não dessa forma tão contundente, mas muito antes, né, cara? É que ela é pura, ela tá descobrindo esse sentimento, né? Exatamente, tanto que quando ele fala pra ela... Porque, pra mim, a cena da declaração é foda. Não sei o que vocês acham. Porra, quantas declarações assim existem nos animes, principalmente os contemporâneos aí, de uns 10, 15 anos pra cá, cara? Desse jeito. Mas a grande declaração dele não foi ele falando eu te amo várias vezes. Foi quando ela volta, foi quando ela vai fazer o teste e ele escrevendo um monte de frase de incentivo e um monte de frase de eu te amo na parede. Nossa, aquela parte é braba. Aquela parte, aí, ó. Homenzão da porra, hein, mano. Aquela parte. Que o Garfield alopra depois? Fala, eu vi o que você fez lá, hein? Me deixa, me deixa. É muito zero de brother, né? Aí, vamos ver. Me deixa, cara. Muito bom. E ele tem, tipo, 14 anos, cara. E ele tem, tipo, 14 anos e o cara é trincadaço, velho. O Subaru fala assim, caralho, o maluco tá fundamental. Ai. Tem esse diálogo aí. Já que vocês falaram do Garfield, tem um detalhe também interessante, e aí também entra dentro das críticas sobre mundo de fantasia, clichês idiotas que tem aí, Isekais, não só Isekai, mas, enfim, animes no geral, que quando o Garfield se transforma, tudo bem, mas a Federica tem que tirar a roupa, né, pra se transformar, né? Mas a dele rasga. Não, a dele rasga, mas ele fica de boa, ele não precisa ficar tirando a roupa, tanto é que... Ah, sim, é o fetiche, né, velho? É pra vender novel, né, irmão? Tanto é que quando ele volta, quando ele volta da transformação, ele ainda tá de boa, tá ligado, com a roupa. A Federica tem que se vestir na toalhinha lá e ficar nua no meio do pessoal lá. É porque o nosso querido Garfield aí compra as calças dele no mesmo lugar que o Hulk, irmão. Exatamente. O She-Hulk tá aí pra provar aí, ó. E, ó, todos nós concordamos que a melhor pancadaria dessa temporada é Garfield versus Elsa, né? Com certeza. Sim. Merda, bom demais. Até porque as outras não tem tanta porradaria assim, né? Essa que é... A própria Federica enfrentando a Elsa. Tem a da Beatrice com a menina que tá junto com a Elsa lá, dos Maju. A traíra, né? A talarica lá, né, velho? Aquela lá é foda. Sim, ela tava o tempo todo. Na primeira temporada tava lá aquela safada. A criancinha lá de cabelo azul, cara. Sim, mano. Eu acho isso do caralho. Tem a própria Arei e a Crush contra o pecado da gula. O
O Batenkaitos e o... Como é que é o nome do outro malvado? Não, mas essa que eu tô falando de porrada é porrada na mão mesmo. Não, é porque o Garfiel, ele é o tanque, né? Mas eu concordo contigo, é a grande porradaria da série. Como é que é o nome, velho? Pera aí que tá na ponta da língua o nome do cara. O Regulus. Regulus Cordius. Cornéas, isso aí. Todos eles têm nome de estrela, né? É o Lai, Batenkaitos, Regulus, Cornéas. Aliás, o Subaru também, né? Referência à estrela. A gente até comentou isso no podcast da primeira. E esses caras têm tudo poder apelão, né? Que nem o Betelgeuse. E o Subaru tem nome de estrela, é engraçado, tipo assim, e tem algumas pessoas na história que já confundiram ele como um bispo também da bruxa. Tanto é que confundiram com ele como um bispo da preguiça. O Betelgeuse chamava ele de orgulho, né? Isso, orgulho, desculpa, não é preguiça não, do orgulho. Tanto que o Betelgeuse tenta invadir a mente dele depois, né? Pra usar o corpo dele depois. Exatamente. E é muito interessante, porque querendo ou não, todas essas pontas soltas, a aparição do Lai Batenkaitos, a aparição da Pandora, a aparição do Regulus Cornéas, que apareceu, aliás, no flashback, né? Junto com a Pandora. Esses caras vão voltar, né? Sim. Eles precisam morrer de algum jeito. Faz só uma apresentação deles ali. É o jogo do RPG que o vilão aparece pra mostrar que é fodão, ele só volta depois, sabe? Tanto que a Elsa voltou depois e morreu, né? Já se livramos da Elsa já. Sim, foi esmagada pelo Maju, né? Não, se apareceu o corpo, tá morta, cara. Eu confio nessa aí. E eu vou mostrar que esse podcast é uma grande mentira e eu vou desmentir o que eu mesmo falei. Ô, louco! Porque a grande pancadaria desse podcast é todo mundo dando porrada no Oswaldão, cara. Ali é delícia demais, cara. Até o Otto. Mas o Otto é o que tava mais querendo. Depois que ele falou assim, quem é esse maluco inútil aí que se mete também de previsões aí? Queria, entre aspas, né? Porque a ambição dele quando ele foi lá era conseguir fazer os negócios com o Oswaldão, porque ele é rico, né? Quem disse que não vai fazer negócio agora? Agora vai. Ele falou, eu vou lembrar de você. Pô, mas também deve ser bom demais bater em rico, velho. Tem esse detalhe. Nossa, que delícia. Bater em monarquia, já pensou? Que delícia, em nobre? Puta merda. Cara, e é incrível que eles montaram um plano com base nos conhecimentos da Aran, né? Então, é muito bom mesmo que ele apanhou pra valer, porque eles exploraram todas as fraquezas e as limitações do Oswaldo. E ali a Aran mostrou o quanto que ela ama o Oswaldo de verdade, né, cara? Ela fez isso porque amava, né? A tentativa que deu mais certo foi a tentativa que ele não queria morrer. Tanto é que você fica... pelo menos eu assistindo essa tentativa que deu certo, eu fiquei a apreensão o tempo inteiro. Eu falei assim, cara, vai dar alguma merda que ele vai ter que voltar. Vai dar... E não dava merda. Se bem que na primeira temporada, quando ele vence também, é quando ele fala, essa vai ser a última vez que ele se joga na ponte, lembra? Isso aí acontece... E pra ajudar ele a conseguir dessa vez, entendeu? Tem a questão do Otto. Pô, mano, o Otto, cara, de novo, eu vou falar isso toda vez que for possível. O Otto foi o MVP do plano. Foi. É que tinham muitas peças espalhadas no tabuleiro, podemos chamar assim? Uhum. E o Subaru, ele teve que aprender a usar as peças, tanto que ele utilizou o orgulho do Garfiel a seu favor, né? E ele conseguiu a confiança do Garfiel, assim. Porque o Garfiel é um cara desconfiado, ponto. E era até o que eu ia comentar, né? Alguns podem reclamar do Garfiel. Poxa, ele é inconstante, bipolar. Mas é porque certas ações que ele observa inspiram confiança pra ele. Outras, desdém. E outras, completa suspeita. Tanto que ele vai ter uma lá que ele vai e mata o Subaru do nada. Ele falou assim, esse cara é perigoso, vou lá e mata. E quando o Subaru pega a confiança dele no finalzinho ali do arco, ele começa a tratar o Subaru como se fosse o senpai, né? Uhum. Eu acho que chama ele de Aniki, né? Mãozão. Da dublagem ficou chefe. Na legenda também. Na Crunchyroll ficou como chefe. É que, se eu não me engano, eu acho que foi o Guaraná que comentou isso em um dos episódios do MDA, que algumas formas de chamar de irmãozão também serve pra chamar de chefe da máfia. Sim, a Yakuza tem. Quando o cara é um nível mais alto, eles chamam de Aniki. Sim, exatamente. Ou você chama de senpai, vai chamar o quê? Veterano? Pô, veterano é mais fácil chamar de chefe do que de veterano. Mas no caso ali, claramente o Garfiel, ele é um adolescente delinquente, entendeu? Uhum, sim. Brigador de rua, que daria um banho em qualquer Tokyo Revengers, assim. Ah, sim. E ali foi o momento que o autor da obra, ele só extrapolou a realidade. Ó, beleza, o Garfiel agora é um garoto de gangue e vai chamar ele de Aniki e acabou. Pronto. Tanto que o Subaru ficou tipo, o quê? Eu? Aniki? Sabe? Como assim? Que história é essa? Eu virei um cara foda pra ti, bragado. Não, aí ele fala assim, você falava um monte de gíria mesmo com um garoto de 14, de ensino fundamental. Aí entende como o Garfiel tem 14 anos. Exatamente. Tanto que o Garfiel vive usando frases, né, de conhecimento popular daquele mundo que não faz sentido algum pro Subaru. Sim. A obra começa com o Subaru tentando ser o Cavaleiro da Emília à força e termina na segunda temporada sendo o Cavaleiro da Emília por merecimento. Por mérito, exatamente. Por mérito. Aquele final é bonito demais, cara. Ele virou... ele não virou o Cavaleiro porque ele é o cara da pancadaria, que nem o Reinhardt lá. Reinhardt.
É o conselheiro, né? Ele é o conselheiro, exatamente. Ele é o conselheiro, mano. Ele é o cara que... Tanto é que a crush tem um crush nele. Pô, e ela ficou sem memória, a crush, é importante lembrar. Quando ele vai aceitar, ele fala por meu pai e pela minha mãe. Sente orgulho dele, né? É meu menino, meu menino. Mais um pouco ia ser um pedido de impeachment. Pelo meu pai, pela família. Ou um pedido de beijo da Xuxa, né? É. Mas, cara, foi uma temporada assim que, fazendo um resumão, foi muito mais do que eu esperava, cara. Vou ser bem sincero. Você fala de questão de ser denso, mas foi muita informação, cara. Você termina assim e fala assim, ufa. Uau. Na verdade, a outra já era assim, mas eu acho que essa temporada é muito mais pesada. Eu também concordo. É muito tapa na cara, irmão. Concordo. É muito personagem, cara. Olha, vamos lá. Vamos pegar os personagens. É o Oswaldo que ele resolve. É a Emília. É o próprio Subaru. É a Beatriz. São várias bruxas. É até o Peck, assim, em certo nível. É muito personagem. Mano, é porque tem muito... Por mais que seja centrado num ambiente muito pequeno, que é ali o... Como é que é mesmo o nome? O santuário. Tu tem muito desenvolvimento dos personagens, tu tem personagens novos muito importantes sendo apresentados, e você tem final e início fora daquele ambiente, né? E ao mesmo tempo, no meio disso, você tem a porcaria de um flashback gigante de importante. Sim. Então, mano, é muita coisa. É impressionantemente muita coisa acontecendo pra você ter micro arcos de desenvolvimento de personagem. É muito desenvolvimento, muito complexo, cara, muito bem escrito. Nossa senhora. Uma coisa que é interessante se levar em consideração também, que a narrativa, mais que ela seja focada num setting de pequena escala local, trabalhou com um dilema, né? Não sei se vocês lembram disso. Ou o Subaru salvava quem tava no templo lá do... Como é que é o nome? Santuário. Ou salvava quem tava na mansão. Sim. Ele não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? E acontecia num curto intervalo de tempo. Primeiro, o Subaru, ele sabe que o gatilho... Quer dizer, ele acaba descobrindo que o gatilho é o Rosvaldo. O Rosvaldo é o cara mandante do assassinato na mansão. Sim. Então, é uma coisa deliberada. Só que o próprio Rosvaldo, ele comete talvez um erro, entendeu? Isso aí. Porque ele diz que é em 3 dias que ele vai agir. Tanto pra Neve, né? Quanto pra Elsa agir na mansão. Porque a neve chama a atenção do coelho, né? Pra matar todo mundo. A Daphne, ela diz que quando o Subaru pede uma dica de como poder derrotar o grande coelho, ela fala, não, você pode pegar um mago super poderoso, juntar os coelhos num lugar e destruir todos os coelhos de uma vez só. E quem é um mago mais poderoso de Rizero? Oswaldão. Oswaldo, né? Que a gente conhece ali, né? Se bem que o Reinhardt ia terminar com isso aí sozinho, hein? Queria falar, não. Mas é um cavaleiro. Mas ele tem poderes mágicos também, né? Como cavaleiro, né? O cara é santificado, velho. O cara é foda. Sim, tem aquela cena que o Garfiel fala uma frase usando o nome do Reinhardt. Aí o Subaru, caramba, o cara tem ditado popular em vida. O Reinhardt que só aparece em uma das linhas alternativas lá, derrotando o Peck. Quero falar das músicas. Que vou dizer pra vocês, hein? Eu, como um sommelier de aberturas de anime, eu estou ainda impactado com a abertura da primeira parte, né? Da primeira cor do ReZero 2 aí. Puta, que coisa legal, cara. Gostei muito, de verdade, do fundo do meu coração. A segunda é legal também, mas eu acho que a inspiração toda foi gasta na primeira, né? Que é o Realize. É que na segunda não dá tempo de ouvir música. Nem aparece direito, né? O Long Shot, eu acho que é o... Loucura, né, mano? 29 minutos de episódio, sem abertura, sem encerramento. 29 e 30. Na questão da trilha sonora, cara, eu gostei realmente das OSTs mesmo, entendeu? Do que mais da abertura do encerramento. Porque ela realmente conseguiu dar o tom, entendeu? Claro, entra muito no mérito da direção, né? Saber utilizar. Mas elas conseguiram realmente impactar, mudar muito o tom das cenas. Cara, vamos ser sinceros. Você pega um anime que é feito pra televisão, né? Ele fala assim, ó, a gente vai passar essa temporada de anime e você não vai colocar propaganda no meio do episódio porque não dá tempo. Imagina você falar isso pra TV. Sim, mano, sim. Quando eu comecei a assistir, eu falei assim, não, eu vou assistir 4 episódios hoje, 4 episódios amanhã, tal dia. É porque o episódio tem 22 minutos. Aí eu comecei a assistir, imagina a minha cara quando eu vi que o episódio tinha meia hora e não tinha abertura e encerramento. Eu falei assim, a minha conta não vai dar bater não, irmão. Cara, a Kadokawa tem tanta confiança em ReZero que eles não precisam de anunciantes. Eles sabem que vai vender o troço. E outra, não dava pra fazer de outro jeito, cara. Não dava pra cortar mais, sabe? É muito conteúdo e eles fizeram do jeito perfeito que devia ser feito. É muito legal, por exemplo, a menina lá da Zona Norte do Rio. Hã? Não faço ideia. A Ryuzo Meyer. Ah, Ryuzo é a clone lá, a menina clone. Zona Norte do Rio, por
quê? Meyer. Por causa que é no Meia. Puta que o pariu. Que piada horrível, mano. Não, piadinha interna de carioca, uma banha. Quando a gente entra na piada do Meyer, que é o momento das considerações finais e notas pra segunda temporada de ReZero. Fazia tempo que eu não assisti um anime e ficava tão cansado depois de assistir. Mas assim, não é cansado de que o anime foi maçante, foi pesado, foi barrigado. Cansado de densidade do anime, sabe? Como eu maratonei, foi tipo muita informação, mas muita informação. E a história é uma história assim complexa, sabe? Um personagem com várias camadas. Os personagens não são personagens simples, né? Eles são personagens são personagens muito vivos, né? Com suas próprias superações, com seus próprios dilemas. Então, quando eu acabei, sabe aquele meme do já é quarta-feira, que semaninha, hein? E aí o moleque diz assim, então, capitão, ainda é quarta-feira. Foi tipo eu assistindo ReZero, eu falei assim, ufa, que animezinho, hein? Assim, então, Lucas, tu tá no episódio 12 ainda, falta mais da metade pra tu assistir, pô. E, cara, assim, foi uma das experiências mais satisfatórias recentemente que eu tive com o anime, cara. Foi realmente muito além do esperado, cara, muito além do esperado, mesmo. Eu sou um fã de Isekai, mas, assim, esse anime não tem muita coisa de Isekai. E como obra de fantasia, como o Raul falou, é uma das melhores, assim, disparado dos animes que eu assisti. Disparado, mano. Nossa, muito. É até difícil eu mensurar uma nota pra eu não, sei lá, dar uma nota muito alta. Mas vou dar 9,5 pra ReZero, porque é muito pouco. Um anime uma temporada que consegue, pra mim, ter um dos 5 melhores roteiros que eu vi nos últimos anos em anime, eu boto na última década. Eu vou achar foda. E eu gosto muito dos personagens de ReZero porque eles não são o padrão de fantasia que sai do Japão. São, em certo sentido, como a gente comentou, tem que seguir um padrãozinho, não tem que fazer. Então tem a Loli. Vende, né? Vende. A Loli tem que se apaixonar pelo principal. O principal, uma hora, tem que ser o herói, esse tipo de coisa assim. Nada disso impede que ReZero seja foda. Pronto, foda. Cara, tô feliz hoje, irmão. Eu tô feliz. Eu fiz esse cast ao som de Avril Lavigne e eu não sabia que eu curtia tanto Fall Out Boy, que eu me lembrava tanto de música. Eu tô super feliz, eu só estaria mais feliz se eu estivesse no Rock in Rio hoje. 10ão, massa, porque é brabo e eu extingo todo mundo a ver, cara, porque é uma obra de fantasia foda, como o Raul falou. É uma obra que, cara, é muito difícil fazer o que o autor fez agora na segunda temporada, já explicamos isso, então eu não vou ficar explicando de novo. Muito difícil. Tu vai pegar qualquer roteirista grande que escreve aí pras principais histórias, os caras vão falar, cara, fazer isso é roubada. É muito difícil, é muito complicado. Não dá, não é muito legal de fazer. O cara falou e fez. Então, mano, palmas pra todo mundo, palmas pra pessoa da produção aí, o diretor de fotografia e tudo mais e tal, que pegou um trabalho, um projeto desse que é difícil pra caramba de adaptar e fez algo incrível que é esse anime de ReZero. Baita direção de fotografia, tudo muito bem feito, com um ritmo muito bom de se assistir. Não tenho que tirar não, mano. Eu mesmo não. E não me importa ter abertura não, nesse caso. É bom demais. Eu me importo quando é da Pierrot, que a Pierrot é muito boa em fazer abertura. 10ão, mano. Eu gosto de ReZero, não pelo Isekai, não pela fantasia, não pelas personagens bonitas, apesar de eu adorar as personagens bonitas, assim como os homens bonitos, né? O Rosvaldo, aliás, apareceu sem camisa nessa temporada, digno de nota. Sem maquiagem. Sem maquiagem e falando sem os trejeitos, né? Porque quando ele fala de verdade é sem os trejeitos dele, do personagem, né? Que ele assume uma persona pra ele. Tudo isso é contado com subtexto. Enfim, eu gosto de ReZero pela proposta de desenvolvimento de personagens críveis, personagens com contexto, personagens com recheio narrativo e de personalidade. E pra mim, uma das melhores narrativas, seja de fantasia, seja de ação, seja de aventura, enfim, talvez da última década. Não é à toa que ReZero faz o sucesso que faz. Claro que tem tudo aquilo que faz uma obra vender bem. Eu acho que é o melhor dos dois mundos. Ter bonecos bonitos pra gente colocar no nosso estante, ter músicas legais, que são chiclete, ter uma animação bonita, que eles não fazem feio aqui, mas ter uma narrativa, pessoal, ter personagens, eu acho que pra mim é o mais importante. Pra muitas pessoas pode não ser, mas é tão maravilhoso quando pegamos o pacote completo. É como se fosse um presente construído com cuidado a muitas mãos. Seja nesse anime que foi muito bem lapidado através de uma direção super cuidadosa e uma equipe que lidou com detalhes com tanto cuidado e esmero. Eu fico assim, ó, impactado. Pra mim, ReZero segunda temporada não é nada menos que 10.
acredito que o que veremos pela frente vai ser cada vez mais insano e intenso, porque agora Emília está empoderada, sabe o que quer e se soltou das amarras que até então havia prendendo ela, né? O Pac não é mais uma muleta dela. O Subaru, ele estabeleceu o que ele quer nessa temporada também, e acredito que a partir daqui a história só tem a crescer em níveis que nós não conseguimos compreender, mensurar na nossa van criatividade aqui. Gente, tem cenas que são tão impactantes, tão poderosas. Eu não vou me esquecer de quando eles levam a Arém pra casa e deixam ela deitada e eles não sabem o que fazer. O Subaru não sabe o que fazer. Ele não tem como voltar. Tanto que ele decide se matar pra tentar voltar e trazer ela de volta, impedir que ela sofra o que sofreu, mas não consegue. O ponto de retorno já estava à frente. Então o Subaru senta numa cadeira pra observar a Arém deitada em um coma e a Emília em um tom e um singelo gesto de amor e afeto, abraça por trás, né, pelas costas, faz carinho no cabelo dele, e nós vemos no rosto do Subaru o ódio, a tristeza, a frustração, porque ele falhou, tava além das capacidades dele. E essa cena, eu acho que ela vai reverberar muito adiante, porque os caras que fizeram isso, eles vão pagar. Eu não sei como vão pagar, mas eles vão pagar. Então todas as migalhas de pão que eles deixaram pra gente foram pagas. E eu acredito que o autor, o Tapei, que é o roteirista, ele não vai deixar a peteca cair. Cada detalhezinho, cada coisinha vai voltar, vai ser recompensador pra quem acompanha, e vai ser maravilhoso, tá? Então, pra mim é 10, e espero ansiosamente a terceira temporada. Meus amigos anteriormente disseram tudo. Como eu disse no começo do programa, o ReZero pra mim é um dos melhores livros de fantasia da atualidade. Mais do que tudo isso, mais do que a parte técnica, mais da parte musical, mais do que o roteiro, o que mais pegou pra mim, da nota que eu vou dar, é o seguinte: essa obra tem o dom de me emocionar. Ela me toca profundamente e isso é incrível. É 10. E com 3, 10 e 1,9,5, a média é 9,9 pra ReZero. Eu queria dizer que eu chorei, viu, assistindo esse troço aí. Porque o arco dos pais dele foi o que me deu soco no estômago, assim. Eu não sei dizer pra vocês, mas eu me emocionei legitimamente, sabe? E chorei. Qualquer coisa que envolva a paternidade, e é incrível como o Tapei, ele tratou isso de uma forma tão verdadeira, né? Carregada de sentimento. Muito forte mesmo. Sim, e você também pode deixar sua nota ou no Spotify lá, clicando na enquete, ou se não, respondendo a barra de comentários do seu aplicativo de podcast, ou até mandando aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. Você também pode acessar o site mundodosanimes.com e ver o post lá, comentar lá também. É uma outra opção. E claro, se você quer ser o nosso patrocinador e escutar esse programinha ao vivo sem cortes, você pode nos ajudar aí, ó, ser nosso parceiro no catarse.me/MDA. E claro, agradecendo sempre Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Lourez, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês, que acreditam nesse projeto das nossas vidas. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!